O Adobe Lightroom ele pode ser uma ferramenta muito mais poderosa do que você imagina para a gente fazer aqui o pós-processamento das nossas fotos, né? Então, com um pouco mais de criatividade, a gente consegue fazer uns efeitos que vão muito além de simplesmente você corrigir exposição, saturação e contraste aí da foto, né? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um desses exemplos, que é utilizando o Lightroom para a gente causar um efeito chamado Dodge and Burn, que é basicamente você iluminar algumas partes da sua cena, escurecer outras partes e com isso trazer aí um efeito de profundidade aí na sua foto, né? Eu vou te mostrar isso na prática, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui que eu faço, que é mais voltado a dicas de pós-processamento, a única coisa que eu te peço é para você me deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativa também o sininho para receber as notificações, porque eu tô toda semana aqui postando conteúdo desse tipo aqui no meu canal, beleza? Fora que o canal tá chegando aí na sua marca de 5.000 inscritos, então vamos ver se até o final do ano a gente consegue bater essa meta. E eu conto muito com a sua ajuda para você divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis aí que possam se interessar por esse conteúdo aqui de fotografia, beleza? Então vamos direto aqui pro computador que eu vou mostrar para vocês na prática aqui 3 exemplos que eu separei pro vídeo de hoje, beleza? Legal, pessoal, então eu já estou com as minhas 3 fotos abertas aqui no Lightroom, né? E são essas 3 fotos que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje para mostrar para vocês aí essa técnica de pós-processamento que se chama Dodge and Burn, né? O Dodge and Burn ele é basicamente uma técnica onde você vai clarear algumas partes da sua cena, escurecer outras partes e aí com isso você muda um pouco a dinâmica de luz da sua foto e você consegue realçar o que é claro, o que é escuro, né? E nisso você ganha um pouco de contraste, você ganha um pouco de profundidade na sua foto, que nem eu vou mostrar aqui nos exemplos do dia de hoje, tá? Essas 3 fotos que eu tô aberta aqui, elas são o RAW direto da minha câmera, né? Elas não estão com pós-processamento nenhum ainda, então a gente vai começar aqui do zero, mas a ideia também desse vídeo não é a gente mostrar o pós-processamento completo aqui da foto, né? Senão o vídeo ficaria muito longo, mas sim focar aqui nesse detalhe aí do Dodge and Burn, beleza? Então vamos começar com essa primeira foto. Essa foto eu tirei lá em Londrina, né? Inclusive foi do vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui em cima, que foi em uma plantação de trigo, né? Então foi um dia que estava bem bonito, né? O sol estava nascendo aqui na nossa esquerda, iluminando essas flores de trigo aqui, né? Então com isso a gente conseguiu um primeiro plano muito interessante, né? Onde esses trigos eles estão todos douradinhos aqui, né? Com o sol batendo, e a parte de baixo, né? A parte da grama e tal, ela tá mais escura, né? E aí com isso a gente consegue formar essas linhas, né? Que conduzem o olhar do espectador lá para o fundo. Então a ideia do Dodge and Burn nessa foto aqui vai ser a gente realçar essa iluminação aqui do trigo e deixar eles mais claros, né? E deixar essas partes aqui que são mais verde e tal, né? Que é a parte mais do mato, deixar ela mais escura e a gente vai realçar essas linhas, né? E ganhar um pouco de profundidade na foto. Então vamos começar aqui primeiro, né, reduzindo um pouco os highlights, aumentando as sombras, aumentando os brancos, diminuindo os pretos para a gente ganhar um pouco de contraste. Então é um ajuste bem simples, né, bem rápido, que a gente vai fazer meio que em todas as fotos aqui, né, remover desvios cromáticos, habilitar correção de perfil. Se você quiser ver algumas fotos onde eu fiz o pós-processamento completo aqui dentro do Lightroom, eu vou deixar linkado um vídeo aqui em cima que eu fiz o pós-processamento todinho aqui no Lightroom, tá? Então dá uma assistida lá. E caso vocês queiram mais vídeos aqui onde eu faço o pós-processamento completo aqui no Lightroom, deixa um comentário aqui embaixo também que eu posso fazer mais conteúdos desse tipo se vocês se interessarem, beleza? Então eu vou aumentar aqui um pouco a saturação e beleza, temos um bom ponto de partida aqui para nossa foto, tá? Então vamos ver, o Dodge and Burn, então vamos aplicar aqui nesse primeiro plano, deixando a parte mais escura e a parte mais clara ainda mais clara, tá? Como que a gente pode fazer isso, né? A gente poderia pegar um pincel aqui, pegar esse pincel e aumentar um pouco a exposição dele, posso aumentar um pouco a temperatura dele também e sair pintando mais ou menos onde a gente acha que estão os trigos, né? Então seria mais ou menos dessa forma, meio que no olho e tal. Só que vocês concordam comigo que é um pós-processamento bem complicado de você fazer, porque não é fácil você identificar onde que é a parte clara e onde que é a parte escura. Aqui você está pintando onde seu pincel está passando, né? Então você poderia fazer dessa forma e depois um pincel de burn, né? Que seria a parte de deixar mais escura. Então você diminui um pouco a exposição e sai pintando também essas partes aqui mais escuras, né? Então ficaria dessa forma, né? De certa forma a gente fez um Dodge and Burn aqui, ficou melhor a foto na minha opinião, né? A gente pode ver o antes e o depois. Só que, como eu disse, você não consegue controlar isso tão bem aqui no caso dessa foto, tá? Então uma dica que eu dou nesses casos é você utilizar aqui as máscaras de luminosidade aqui no Lightroom. Então
Para quem não sabia que o Lightroom tem máscara de luminosidade, tem sim e é nativo e é super fácil de fazer. Eu vou pegar o meu pincel aqui, eu vou fazer o meu pincel de burn primeiro, tá? Então eu vou diminuir um pouco aqui a minha exposição. Eu vou começar a pintar aqui algumas áreas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Range Mask e mudar aqui para luminância. E aí eu vou selecionar aqui somente as partes mais escuras, né? Aqui a parte da esquerda são as partes mais escuras e a parte da direita, né, são as partes mais claras. Então quando a gente traz esse controle aqui mais para a esquerda, a gente está pegando somente as partes mais escuras. Então você pode clicar nesse checkbox aqui para ele mostrar em vermelho onde que ele está aplicando esse efeito, tá? Então você pode ir pintando aqui. Na verdade, nesse caso, eu poderia até aumentar o meu pincel e pintar aqui o meu primeiro plano todinho, que não ia ter problema, porque ele só vai aplicar nas partes mais escuras da foto, tá? Então, deixa eu tirar o meu pincel e aqui a gente pode controlar aqui de uma maneira um pouco melhor o ajuste do burn aqui no caso, né? Então, eu vou diminuir a minha exposição e aí com isso a gente já conseguiu dar uma realçada aqui nas partes mais escuras. E agora vamos fazer o pincel do Dodge, que a gente vai criar um novo. Aumentar aqui a exposição, vou aumentar também a temperatura, né, para deixar de quebra essa parte aqui mais amarelada, e eu vou sair pintando aqui o meu primeiro plano também. Mas aí ó, ele está pintando o primeiro plano inteirinho, né? Então como que a gente vai fazer para controlar isso? De novo, a gente vem aqui na luminância, só que agora a gente joga esse controle todo para direita, né? E aí você vai vendo aqui onde está pintado de vermelho é onde o efeito vai ser aplicado, né? E aí você pode ter uma ideia aí de como que vai ficar a foto. Então eu vou trazer mais ou menos para cá e aí beleza, tá? Então agora a gente já consegue ver o antes e o depois aqui. Olha como deu uma mudada nesse primeiro plano, né? Ele estava totalmente lavado, né? Totalmente sem distinção entre o claro e o escuro aqui. E assim a gente consegue trazer um contraste melhor e que a gente consegue realçar essas linhas, né? E aí, na minha opinião, ficou muito mais interessante. Então nesse ponto aqui eu poderia continuar aqui o meu pós-processamento, né, de repente dando uma melhorada nesse céu que está um pouco lavado. Então eu traria um pouco da saturação do azul de volta, traria um pouco das cores nesse horizonte também, né, com uma cor mais alaranjada e tal, que era um nascer do sol. Então ainda temos bastante coisa para mexer nessa foto, mas ao invés de perder tempo com isso nesse vídeo aqui, vamos direto aqui para o nosso segundo exemplo, que é uma foto que eu tirei lá em Extrema, né, no Pico do Lopo. E cara, é uma foto que eu gosto bastante também, acho que é uma das melhores fotos aí minhas nesse ano, na minha opinião, porque foi uma noite de lua cheia e a luz da lua ela tem essa característica, né, de deixar as luzes aqui, né, com uma iluminação bem difusa, bem suave, né, não fica aquela sombra marcada, e por isso que eu gosto bastante de fotografar na luz do luar, né. E a ideia do Dodge and Burn aqui nessa foto é a gente justamente realçar essa iluminação, né? Realçar esses pontos aqui onde a lua estava iluminando, deixando eles mais claros, e a parte que estava na sombra, né? Deixar um pouco mais escuro, né? Que seria o burn, e aí com isso a gente consegue ganhar um pouco mais de dimensão, um pouco mais de volume aqui nesse primeiro plano, que na minha opinião dessa forma ele está meio chapado, né? Então vamos lá, vamos começar aqui reduzindo os highlights, aumentando as sombras, aumentando os brancos, diminuindo um pouco os pretos. Vamos também colocar uma máscara aqui no sharpening e habilitar a correção de perfil e remover desvios cromáticos. Então acho que é um bom ponto de partida aí para a maioria das fotos, tá? Eu vou aumentar um pouco a saturação aqui e beleza. E vamos começar aqui direto aqui então para o Dodge and Burn. Só que nesse caso eu acho que uma máscara de luminosidade aqui ficaria um pouco complexo de fazer, porque essa diferenciação entre o claro e o escuro nesse primeiro plano, ela não é tão nítida ao ponto de o Lightroom conseguir fazer essa máscara perfeitamente, né? Então nesse tipo de situação eu prefiro fazer a máscara na mão mesmo, né? Então usando os pincéis aqui e fazendo os ajustes aqui com o flow do pincel, né, que é a dureza dele. Então é um pouco mais trabalhoso, então nisso também você pode perder o tempo que você quiser fazendo isso. Vamos tentar fazer rapidinho aqui só para mostrar para vocês a ideia. Então eu vou criar um pincel aqui de Dodge, né, com uma exposição positiva aqui. Depois a gente ajusta aqui o quanto positivo vai ser e eu vou começar a pintar algumas partes aqui onde a lua estava batendo, né? Então essa parte aqui, nessa parte do primeiro plano também, né? Então o segredo aqui é você ir devagar, né? Clique em clique, né? Sem ter muita pressa. E aí dessa forma aqui, ó, pelo menos as partes mais claras aqui a gente já conseguiu iluminar. Aí você pode de repente querer fazer uma transição um pouco mais suave, né? Pode ver que aqui tá claro e logo a gente consegue ver uma linha
e para cá já está mais escuro. Então de repente a gente consegue fazer um degradê aqui. Tem algumas formas de você fazer isso, né? Você pode diminuir um pouco o flow do pincel, né? A dureza do pincel, e ir fazendo mais aqui também. E conforme você vai se afastando da parte mais clara, você vai diminuindo o flow. É uma forma um pouco mais trabalhosa, né? Eu concordo, mas caso você queira fazer essa transição bem suave, bem sutil, né? Usando um degradê, essa para mim acho que é a forma mais interessante que a gente tem para fazer aqui dentro do Lightroom, né? Mas caso você tenha uma mesa digitalizadora, esse processo ele se torna muito mais simples, né? Porque você pode usar a pressão que você aplica na caneta sobre a mesa, conforme quanto mais forte você pressiona, mais forte vai ser o seu pincel, né? E conforme você vai somente deslizando, somente passando por cima, né? Mais fraco vai ser o efeito, então você consegue fazer esse degradê de uma forma muito mais intuitiva, né? Como se você estivesse pintando mesmo, tá? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre esse tipo de mesa aqui no canal, deixa nos comentários que eu posso pensar num conteúdo sobre esse também, tá? Mas voltando para nossa foto aqui, eu não estou usando a mesa, estou usando o mouse mesmo, né? Para ficar mais parecido com a situação da maioria de vocês que estão assistindo. A ideia então é você mexer aqui no flow do pincel, e conforme você vai diminuindo o flow, mais fraco vai ficar o efeito aqui do seu pincel, e aí você consegue fazer esse degradê aqui para deixar essas transições mais suaves, tá? Então eu vou fazer agora um novo pincel agora de burn, né? Então eu vou diminuir um pouco aqui a exposição do pincel, e da mesma forma eu vou começar a pintar aqui essas partes que estão mais escuras, né? Se eu quiser fazer um degradê também, eu diminuo aqui o flow do pincel, eu faço aqui um pouco mais sutil em algumas partes aqui que já estão parcialmente iluminadas aí pela luz da lua, né? Então, na minha opinião, já tá bom dessa forma, né? Vamos dar uma olhada aqui no antes e o depois. Olha só como a gente conseguiu realçar essa iluminação aqui da lua, né? Nessas pedras, trazendo mais volume aqui, né? Para esse primeiro plano, trazendo também um pouco mais de tridimensionalidade, né? De profundidade aqui para minha foto. Então, ficou bem legal, né? Deu uma diferença muito boa aqui o Dodge and Burn nesse caso, tá? Então agora a gente vai para nossa terceira foto, que é uma foto que eu tirei lá no Pico do Marins, né? Enquanto a gente estava fazendo a descida do Marins até o nosso acampamento. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima também. E essa aqui é uma foto de serra, né? Uma foto que eu não tenho um primeiro plano interessante, então a perspectiva, a profundidade dessa foto não está trabalhada em linhas guias e perspectiva, mas sim nessas cores, né? Nesse degradê que a montanha vai formando, que o nosso próprio olho, né? Ele interpreta essa iluminação, e ele sabe que essas montanhas aqui mais escuras, elas estão mais próximas, e conforme elas vão ficando mais difusas aqui, elas estão mais longe, né? Então com isso a gente ganha um pouco de profundidade aqui na foto. E o Dodge and Burn também cai como uma luva nesses casos aqui, porque a gente consegue realçar essa iluminação aqui entre as montanhas, né? E realçar essa questão de profundidade. Então vamos começar aqui fazendo os ajustes básicos, né? De diminuir os highlights. Acho que as sombras eu nem preciso aumentar tanto. Aumentar os brancos, diminuir os pretos para ganhar um pouco de contraste. Vamos tirar um pouco do sharpening aqui, deixar somente nos contornos, remover desvios cromáticos, habilitar a correção de perfil e melhorar um pouco a saturação, tá? Então, novamente, esse é o ponto de início aqui do nosso pós-processamento, e agora a gente vai trabalhar aqui com um filtro radial, bem aqui no meio, bem aqui nas montanhas, né? E como que a gente vai fazer? Esse filtro ele vai ter que ser aplicado dentro da bolinha, né? Então eu vou inverter aqui, e eu vou fazer também com máscaras de luminosidade. Vamos começar então primeiro por essas montanhas que estão mais escuras, né? Que seria o burn, a gente vai deixar elas ainda mais escuras. Como que a gente faz isso? Vamos usar o Range Mask aqui de luminância. Só que aqui nesse caso eu não posso simplesmente pegar as partes mais escuras, porque essa montanha toda ela tá meio que nos meios tons, né? Então é muito mais difícil de fazer a separação dessa forma. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que selecionar a iluminação dessas partes mais escuras do meio tom para baixo, mais ou menos aqui, ó. Então eu vou fechar um pouco essa faixa aqui, ó, pegando aqui do meio para baixo, né? Então se eu habilitar a máscara aqui para a gente ver onde o efeito está sendo aplicado, ó, pode ver que dessa forma ele está sendo aplicado nessa montanha principalmente, né? Nessa aqui e um pouco nessa aqui do meio, né? Que são as montanhas um pouco mais escuras, tá? Mas eu não vou pegar assim, porque senão ele vai pegar muito aqui desse meu primeiro plano e tal, né? Então eu vou fazer uma seleção mais ou menos dessa forma aqui, e já tá com uma exposição negativa, então beleza, tá legal assim. Eu vou aumentar o Clarity também um pouco, beleza? E aqui eu vou dar uma duplicada nesse meu filtro, e agora fazer o Dodge, né? Fazer nas partes mais claras.
E nesse filtro aqui, ó, das partes mais claras, eu vou ter que mover essa seleção aqui para a direita, tá? Então aqui que vai fazer a diferença, né? Eu não posso pegar todas as minhas altas luzes porque eu vou pegar aqui muita parte aqui do céu, né? Então eu vou ter que tirar as altas luzes e deixar aqui a faixa selecionando somente as montanhas, né? Essa parte que está em vermelho, tá? Principalmente essas montanhas aqui do fundo. Então eu vou tirar um pouco mais aqui das altas luzes e acho que dessa forma tá legal. E aí nesse caso aqui eu vou aumentar aqui a minha exposição ao invés de diminuir. E aí nesse caso eu posso também deixá-las um pouco mais azuladas, que acho que fica com uma cor bem bonita, tá? Eu vou já fazer o crop dessa foto, porque acho que ela não está muito harmônica. Eu vou deixar ela num formato mais panorâmico, que acho que combina mais aqui com essa cena, né? E beleza. E aí, ó, olha como a gente conseguiu fazer uma separação muito melhor aqui dessas camadas de montanha aqui, né? Deixando essa aqui mais escura e essas aqui um pouco mais claras, né? Então se eu pegar aqui o nosso filtro radial e fazer o antes e o depois do nosso Dodge and Burn somente, olha que diferença que fez, né? Olha como a gente ganhou mais profundidade, ganhou mais volume nessas montanhas também. Então o Dodge and Burn ele ajuda bastante aqui nesse cenário também, né? É claro que essa foto, assim como as outras duas, a gente poderia extrapolar ainda mais aqui o nosso pós-processamento, né? De repente melhorando aqui o céu, melhorando algumas cores, né? Mas eu não vou mostrar todo o processo aqui no vídeo de hoje. Eu vou continuar aqui o pós-processamento sozinho, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. E na sequência vocês conferem aí o antes e depois de cada foto, né? Lembrando que todo esse pós-processamento aqui eu vou fazer totalmente dentro do Lightroom, né? Sem nem jogar lá pro Photoshop, beleza? Galera, então pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e foi para mostrar também que às vezes a gente subestima um pouco o Lightroom, né, achando que aqueles pós-processamentos complexos são só lá no Photoshop, mas não, aqui dentro do Lightroom a gente consegue fazer muita coisa legal também, né? E se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te ensinou alguma coisa, deixa eu saber disso, deixa um comentário aqui embaixo, porque eu gosto muito de ler os feedbacks que vocês deixam por aqui. E se você gostou mesmo desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera, porque como eu disse lá no começo do vídeo, a gente tá chegando na marca aí dos 5.000 inscritos, então vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí até o final do ano, beleza? Então a seguir vocês vão ficar com a foto do inscrito da semana aqui do Analisa Nonô, e a gente se fala então na semana que vem. Tchau! E a foto da semana aqui do quadro Analisa Nonô é do Jonathan Bandeira. O Jonathan fez essa foto aqui na Cascata das Andorinhas, que fica lá no Rio Grande do Sul. Eu já tinha ouvido falar desse lugar aqui, cara, que lugar bonito, que foto espetacular que você fez. Eu gostei bastante aqui do pós-processamento, da composição, tá tudo muito legal, muito bem balanceado, tá? Em termos de composição, no entanto, eu teria dado talvez um passo para minha esquerda aqui só para pegar essa linha de pedras fazendo uma curva mais para cá, entendeu? Para deixar o final dela um pouco mais pro canto da foto e ao mesmo tempo deixar essa cachoeira aqui um pouquinho mais para a esquerda e não tão centralizada aqui na sua foto, tá? E você poderia ter também utilizado essa linha de pedras terminando aqui nessa pedra aqui no fundo. E aí, não sei se talvez dando um passo ou dois aqui para sua esquerda, você ia pegar uma visão um pouco maior do que estava acontecendo por trás dessa pedra aqui, que ela tá muito grande aqui na sua composição, tá? Mas fora isso, cara, a composição tá muito boa, do jeito que tá mesmo, gostei bastante. Mas eu acho que o principal aqui da sua foto, na minha opinião, é esse foco de luz que acontece aqui em cima da cachoeira, que você soube valorizar ele e utilizar muito bem, né? Então, esse foco de luz faz com que algumas partes aqui do seu paredão elas estejam iluminadas e deixa essa cachoeira aqui bem iluminada, assim, sendo o elemento central aqui da sua foto. Então ela exerce um destaque bastante grande, né? Porque ela tá mais clara aqui no entorno bem mais escuro, né? Então a sua cachoeira ela tem um destaque bem legal na foto. E eu, no pós-processamento, eu talvez teria realçado um pouco esses focos de luz que acontecem aqui nesse paredão, né? Por causa daquela luz que vem lá de cima.
E isso você poderia fazer facilmente aí usando as técnicas que eu falei nesse vídeo, inclusive sobre o Dodge and Burn, né? Então você colocaria uns focos de luz aqui nessas partes que estão mais claras, e eu também tentaria dar uma clareada nessa parte aqui, porque esse teto acaba ficando muito escuro, então ele não agrega nada na sua composição, né? Então talvez se você fizesse alguns focos de luz e tal, mostrasse um pouco do relevo, da textura dessas pedras aqui, poderia ficar um pouco mais interessante também, tá? Essa cachoeira eu não sei quanto tempo de exposição você usou aqui, mas eu estimo que tenha sido aí por volta de uns 3, 4 segundos para mais, porque ficou essa cachoeira, a queda d'água ficou meio que sem detalhes nenhum, né? E eu não costumo fazer fotos assim não de cachoeira, mas isso acho que é uma coisa mais pessoal minha. Mas para sua foto eu acho que ficou interessante porque mesmo assim você conseguiu ter algumas partes que estão mais escuras aqui, né? E isso trouxe um volume aí, trouxe um detalhe para a cachoeira que é muito importante, né? Porque se fosse somente uma queda branca, aí sim realmente não ia ficar legal. Mas como tem esses fachos pretos aqui, ficou bem legal. E essa parte também você poderia valorizar aí no Dodge and Burn, né? Deixar essas partes aqui mais escuras, e aí você consegue valorizar mais esses detalhes na cachoeira, né? De repente começando desde aqui de cima também, porque essa parte aqui acabou ficando bastante branca, né? Então, Jonathan, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre a sua foto, cara. Ficou excelente a sua captura, parabéns aí pelo resultado. E se vocês quiserem ter sua foto analisada e comentada aqui no canal, é só fazer igual o Jonathan e marcar aqui a hashtag AnalisaNono nas suas fotos no Instagram, porque semanalmente estou escolhendo uma para comentar aqui no final de cada vídeo, tá? E caso você não siga essa hashtag ainda, vai lá no seu Instagram e começa a seguir ela, porque a gente acabou formando uma comunidade aí de inscritos do canal, onde um inscrito começa a seguir, comentar e curtir a foto dos outros, assim como, por exemplo, a Adriana, que é uma velha inscrita aqui do canal, sempre engajando aqui com o canal, e foi lá na foto do Jonathan, deu o seu like, né? Tá acompanhando o trabalho dele também. Então isso tá sendo bem legal aí nessa hashtag que a gente criou do AnalisaNono, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Tenham todos aí uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!